Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos continuar falando sobre o processo fotossintético, sobre o começo do processo fotossintético, a primeira etapa do processo fotossintético, que nós vamos chamar das reações luminosas. A gente vai ver o que acontece hoje com a luz quando ela chega na planta. Você talvez se lembre do último vídeo, onde nós definimos o que é o processo fotossintético. O processo fotossintético é nada mais do que a conversão de energia luminosa em energia química, o qual vai ser então armazenado na forma de carboidratos. Nós vimos como a fotossíntese pode ser dividida em duas grandes etapas, sendo a primeira essa etapa de conversão de energia luminosa, que nós chamamos de reações luminosas, e a segunda etapa, a conversão dessa energia química em carboidratos, que nós vamos chamar de reações de carboxilação. Se você não lembra dessa figura inicial e dessa descrição inicial do processo fotossintético, é só você clicar no cardzinho que está aparecendo aqui em cima para assistir o nosso vídeo introdutório de fotossíntese. Eu falei lá nesse vídeo que a continuação da nossa descrição do processo fotossintético se dá com a descrição das reações luminosas. Então, neste vídeo e no próximo vídeo, a gente vai adentrar dentro do processo de conversão de energia luminosa em energia química. Então, a gente vai conversar sobre o processo de conversão de luz em ATP. A primeira coisa que a gente tem que pensar a respeito de fotossíntese é onde ela acontece na planta. Todo e qualquer tecido verde tem capacidade de fazer fotossíntese, porque dentro de um tecido verde existe o pigmento que é responsável por fazer o processo fotossintético acontecer, que é a clorofila. Então, esses exemplos que vocês estão vendo aqui no slide são exemplos de órgãos diferentes da planta que existem, que têm capacidade de fazer fotossíntese. Não estou dizendo que esses órgãos fazem fotossíntese e que fazem fotossíntese de maneira eficiente. Eu estou dizendo que eles têm capacidade de fazer fotossíntese se assim for necessário. Tá? Então, por exemplo, eu não acho que tricomas fazem fotossíntese, esses pelinhos que a gente tem na superfície de alguns órgãos vegetais. Mas se os tricomas conseguirem acumular clorofila dentro deles, ter um cloroplasto dentro deles, eles eventualmente podem fazer fotossíntese. No meio de todas essas imagens que eu estou mostrando aqui para vocês, está o órgão da planta que se desenvolveu e que evoluiu para fazer fotossíntese. Então, de todas essas imagens, a gente pode focar em um só, que é a folha. A folha é um órgão que foi evolutivamente moldado para fazer fotossíntese. E o que eu quero dizer com evolutivamente moldado? Eu quero dizer que toda a estrutura da folha, ela é feita para otimizar o processo de fotossíntese. Por exemplo, a folha tem uma grande área de superfície. A folha, ela é adaptada para captura de luz. Então, essa área de superfície grande, ela facilita a captura de energia luminosa. Ah, Marcelo, mas e cactos? Nos cactos, as folhas dos cactos, elas estão transformadas em espinhos. No cacto, é um exemplo que nós temos de uma folha que não está fazendo fotossíntese. No cacto, é o caule que está fazendo fotossíntese. Então, você volta para aquela imagem no slide anterior, que você viu outros órgãos sendo capazes de fazer fotossíntese, né? Voltando aqui para uma folha, dessa folha mais comumente encontrada na planta, né? Que é esse exemplinho, por exemplo, que a gente está vendo aqui no lado esquerdo. Vamos voltar a falar, então, das adaptações das folhas para o processo de captação de energia luminosa. Nós temos a grande área de superfície, acúmulo do pigmento que está associado com o processo fotossintético, que é justamente a clorofila, né? Então, as folhas são verdes por quê? Porque elas acumulam esse pigmento que está associado com a fotossíntese, que é a clorofila. Temos uma grande vascularização na folha, e isso é importante para trazer água para a folha, para o processo fotossintético, e para carregar os gases que estão sendo trocados com a atmosfera, o oxigênio e o CO2, que são essenciais para o processo fotossintético acontecer. A nível anatômico, nós temos várias folhas que possuem modificações celulares, modificações de anatomia para facilitar o processo fotossintético de acontecer. Então, por exemplo, algumas folhas nós temos aqui na parte superior da folha, na superfície adaxial, na face que está encontrando a luz, né?
o que a gente chama de um parênquima palissádico, são essas células mais alongadas e mais ricas em cloroplastos, que funcionam como uma lente para captura de energia luminosa, tá? Para captura da luz solar. E aqui na parte de baixo, na superfície abaxial da folha, nós temos o que a gente chama de parênquima esponjoso, que é um parênquima mais utilizado para transporte de CO2 e oxigênio para essas partes mais internas da planta, para difusão desses gases com a atmosfera. Tá? Então, essa anatomia vai facilitar, então, a fotossíntese a ocorrer dentro da folha, porque você facilita o transporte de gases e você facilita a absorção de energia luminosa. E, óbvio, você tem aqui os estômatos também. Os estômatos, que são essas aberturas que nós temos, essas boquinhas que nós temos na folha, que facilitam a troca gasosa. Tendo conhecimento de onde a fotossíntese está acontecendo a nível de órgão, a gente pode começar a falar agora do processo de aquisição de energia luminosa, né? Para entender um pouquinho do processo de aquisição de energia luminosa, vamos falar um pouquinho sobre a aquisição da luz, vamos falar um pouquinho sobre a luz em si, tá? A luz do nosso planeta é a luz mais importante que nós temos que ter, a fonte luminosa mais importante que nós temos que ter em mente para o processo fotossintético é justamente a energia, a luz que está vindo do Sol, ela é a nossa principal fonte luminosa, a fonte luminosa que as plantas vão utilizar para fazer fotossíntese. Tá? A luz, ela pode ser estudada como onda e como partícula. Isso é uma característica muito interessante que a gente tem da luz. A luz ela pode se comportar, então, como uma partícula, como a gente está vendo naquela imagem ali. Aquela imagem é o que acontece quando a gente emite, quando a gente tem uma fonte luminosa que foi emitida através de feixes numa parede, e aí essa fonte, essa luz que passou por esses feixes, elas estão atingindo aqui um filme fotográfico, e nessas regiões mais esbranquiçadas as regiões onde a gente tinha a passagem da luz pelo feixe na parede. E por isso a gente está atingindo mais vezes esses locais aqui, tá? Os locais onde a gente tinha o feixe na parede. Esses pontinhos que vocês estão vendo nesse filme fotográfico são as partículas de luz, que a gente chama de fótons. Então, os fótons são as partículas de luz. E eles tendem a se agrupar mais aqui nesses pontinhos que a gente está vendo, nesses pontos brancos, nesses centros brancos, né? Porque são por onde os fótons passaram por esses feixes na parede. Tá? Mas a gente consegue ver que eles atingem também o filme luminoso, o filme fotográfico, desculpa, em outros locais que não só nesses feixezinhos. Tá? Então, a luz ela pode ser entendida como uma partícula, e quando a gente trabalha a luz como partícula, a gente chama essa unidade mínima de luz de fóton, essa partícula de luz de fóton. Mas a luz também se comporta como uma onda. Então, a gente pode analisar e estudar a luz como uma onda. E está aqui, nós olhando para a luz como uma onda, e nós estamos olhando aqui o espectro luminoso, o espectro da luz visível aqui embaixo, tá? Na luz, como uma luz de 380 nanômetros, por exemplo, é uma luz mais voltada para a cor roxa, e uma luz de 780 nanômetros de comprimento de onda, uma luz mais na faixa do vermelho. Tá? A gente pode, inclusive, trazer conceitos de onda para o nosso estudo da luz, né? Então, uma luz de menor comprimento, como a luz aqui na faixa do roxo, né? Ela é uma luz de menor comprimento de onda, 380 nanômetros, logo ela é uma luz mais energia, ela é uma luz de mais frequência, então ela é uma luz mais energética. Se a gente for lá para a faixa do vermelho, uma luz de um comprimento de onda maior, 780 nanômetros. Se você olhar para esse espectro luminoso aqui, a gente pode até entender algumas coisas que a gente faz a nível da nossa fisiologia, né, da fisiologia humana. Por exemplo, você usa um protetor solar para se proteger de raios ultravioleta. Por que você faz isso? Porque o raio ultravioleta, ele é um raio, ele é uma fonte luminosa, é uma luz de comprimento de onda muito baixinho, né? E por ser uma luz de comprimento de onda muito baixo, ele carrega muita energia. Quando essa luz bate na sua pele, ela pode danificar o DNA, pode danificar a estrutura genética da sua célula. E por conta disso, a gente pode ter problemas como câncer, por exemplo, causado pela luz ultravioleta, né? Que é emitida também pela luz do sol, tá? Vem junto com a luz do sol ali dentro da faixa fora da faixa do visível.
A luz ultravioleta, então, ela pode causar dano para a gente, porque ela é uma luz de comprimento de onda muito pequeno e de muita energia. Aí, se você já vai lá para o outro lado, o infravermelho, por exemplo, não é uma luz danosa para a gente, né? Ele é uma luz de comprimento de onda muito alto e, por conta disso, ele tem pouca energia. Então, na hora que ele bate na sua pele, ele nem consegue entrar na pele, né? Ele acaba sendo até refletido, tá? Então, não causa dano nenhum. Então, você não tem um protetor solar para se proteger contra uma luz infravermelha, né? Mas você tem que se proteger contra a luz ultravioleta. Tá? Só para a gente descrever aqui a luz um pouquinho a nível de onda também. Tá? Então, a gente descreve a luz como o Einstein falava isso, né? Uma dualidade onda-partícula. Tá? A luz é uma radiação eletromagnética que ela se comporta tanto como uma onda quanto uma partícula. É importante eu dizer isso daqui, falar dessa dualidade, porque durante o nosso entendimento da captação de luz pela planta, a gente vai algumas vezes ver a luz se comportando como onda e algumas vezes ver a luz se comportando como partícula. Então não deixe isso confundir um pouco a cabeça de vocês, tá? Entendam que a luz tem essa dualidade, ela tem essa confusãozinha, ela se comporta tanto quanto onda como quanto partícula, tá? Aí a gente começa a falar um pouquinho do espectro visível da luz, olhando agora para a luz como uma onda, né? O nosso olho, o olho humano, ele tem capacidade de perceber a luz em comprimentos de onda na faixa de 380 até 750 nanômetros, que é justamente a faixa que ela vai do roxo até o vermelhinho, né, que a gente viu lá no slide anterior. O nosso olho, ele tem essa capacidade de sensibilidade essa faixa do espectro luminoso, que a gente chama de espectro visível. Só que, claro, organismos diferentes vão conseguir perceber e olhar para faixas de luz diferentes, para comprimentos de onda diferentes. Por exemplo, o nosso amiguinho cachorro, ele não consegue perceber muito bem comprimentos de onda na faixa do verde. Então, essa imagem que para você tem esse colorido, para um cachorrinho tem um colorido um pouquinho diferente, um colorido mais opaco, um colorido não tão legal, né? Quando a gente compara com o nosso. Isso aqui mostra para a gente que, olha, organismos que estão perto da gente, evolutivamente falando, como o cachorro, ele tem um padrão de visualização do espectro de luz diferente do nosso, né? Só para completar um pouquinho essa parte de comparação nossa com o cachorrinho, olha como é que fica aqui um campo florido para a gente e para um cachorrinho, né? Então, o cachorro tem uma visão não tão legal quanto a nossa. Já o faro do cachorro é mais bacana do que o nosso, tá? Nós estamos olhando dois organismos que são parecidos, evolutivamente falando, o homem e o cachorro, e a gente vê a luz de uma maneira diferente do cachorro. O nosso espectro do visível é diferente do cachorro. Como que será para a planta, né? Tá aqui o espectro de absorção de luz pela planta, tá? A planta ela tem vários pigmentos que fazem absorção de luz para ela. E a gente está vendo aqui, ó, os comprimentos de onda de menos de 380 até um pouquinho mais de 700 nesse gráfico. E quais são os pigmentos que absorvem aqueles comprimentos de onda diferente. Então vejam que legal, as plantas elas têm vários sensores ou vários pigmentos que elas utilizam para absorver luzes de cores diferentes. Então, se a gente fosse pensar talvez numa planta tendo um olho, né, enquanto nós temos 3 pigmentos para absorção de luz no nosso olho, enquanto os cachorros têm 2 pigmentos para absorção de luz no olho deles, as plantas têm uma quantidade muito maior, né? Nesse gráfico aqui, a gente está vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pigmentos, 5 pigmentos diferentes, né? E esses pigmentos, então, eles absorvem comprimentos de onda diferentes e eles podem indicar para plantas coisas diferentes. Eu quero chegar aqui no ponto mais importante, que é de qual é o pigmento, ou quais são os pigmentos que estão associados com o processo fotossintético. E o único pigmento que está associado diretamente com a fotossíntese, com a conversão de energia luminosa em energia química, é a clorofila. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que ter na nossa cabeça quando a gente está falando sobre o processo fotossintético. Não existe nenhum outro pigmento dentro de plantas que é capaz de fazer a conversão de energia luminosa em energia química, tá bom? Então, tirem da cabeça de vocês a antocianina. A antocianina está associada diretamente com o processo fotossintético? A antocianina que dá esse pigmento, essa coloração roxa para a planta? Não, diretamente não está.
Então, o único pigmento que faz conversão de energia luminosa em energia química são as clorofilas. Tá? Então, vamos limpar aquele espectro de absorção luminosa para a gente dar uma olhada só para a clorofila. Dentro das nossas plantinhas, nós temos duas clorofilas, que é a clorofila A e a clorofila B. Já já a gente vai ver a diferença dessas duas clorofilas. Tá? Nós estamos olhando aqui qual é o espectro luminoso, quais são as faixas do campo luminoso que as clorofilas conseguem absorver. E vocês podem ver que tanto a clorofila A quanto a clorofila B, elas absorvem melhor. Elas têm uma ampla absorção na faixa da luz azul e na faixa da luz vermelha. E elas não absorvem nada aqui, ó, ou absorvem muito pouco na faixa do verde. O que isso quer dizer para a gente, pessoal? Isso quer dizer para a gente que as plantas adoram luz azul e luz vermelha. O processo fotossintético ele só é ativado com luz azul e luz vermelha. Se você der luz verde para sua planta, para ela aquilo é como se fosse escuro. Por que as plantas são verdes? Porque elas refletem a cor verde. Elas refletem a luz verde. Elas não usam a luz verde para fazer fotossíntese. As duas principais cores que nós temos de luz para que o processo fotossintético para que ele funcione é a luz azul e a luz vermelha. Se vocês forem nessas casas de material de construção, eles vão te vender uma luz roxa para você crescer planta. Tá? A gente está vendo, inclusive, aqui ó, nessa parte de baixo do slide, uma fazenda vertical. O que é uma fazenda vertical? É uma fazenda onde a gente cresce plantas dessa maneira vertical dentro de prateleiras. Por que a gente está usando uma luz roxa ali naquela fazenda, naquela imagem? Porque o roxo é azul mais vermelho, né? É a luz ideal para a gente crescer a planta. É uma junção de azul e vermelho. Então, se você quiser crescer planta aí dentro da tua casa, que cor de luz que você tem que utilizar? Você tem que usar essa cor mais roxa, que é a junção do azul com o vermelho. Tá? A luz verde, então, as plantas não absorvem para o processo fotossintético. Por quê? Porque o verde não é absorvido pela clorofila. Pois bem, temos aqui nesse slide a estrutura da clorofila. E a gente está vendo o que diferencia a clorofila A da clorofila B. É só aquele radicalzinho lá em cima. Vamos olhar para essa clorofila a nível de estrutura e tirar duas regiões muito importantes para a gente aqui. A primeira é o anel de porfirina. O anel de porfirina é essa parte superior da clorofila, tá? Que é responsável justamente por fazer a absorção de luz. Então, qual é a parte da clorofila que absorve luz? É o anel de porfirina, essa parte superior aqui que a gente está olhando aqui em cima, marcada em verde. Tá? Existe aqui, ó, no meio do anel de porfirina, o que a gente chama de um íon de coordenação, que é esse magnésio aqui, ó. Qual é a importância desse íon aqui, desse magnésio? É ele que vai segurar a estrutura do anel de porfirina. Quando um fóton, quando uma partícula de luz chegar aqui na clorofila, ela vai bater nessa clorofila, ela vai dar uma porrada na clorofila, tá? E essa clorofila vai começar a vibrar. O anel de porfirina vai começar a vibrar. Se a gente não tiver esse íon de magnésio no meio, quando a luz bater no anel de porfirina, esse anel de porfirina vai se desfazer, ele vai abrir, ele não aguenta esse choque do fóton de luz. Por isso que é importante a gente ter esse íon de magnésio ali no meio. Tá? Dá uma olhada depois, eu vou colocar até o cardzinho do vídeo aqui, ó, sobre nutrição mineral, e vocês vão ver que uma das deficiências que nós temos de magnésio na planta é justamente a planta ficar amarelada. Por que isso acontece? Porque quando você não tem magnésio, você não tem esse íon de coordenação, a luz bate na clorofila, desmonta, abre a clorofila, e isso faz a planta perder aquela cor verde que ela tem, ela se torna amarelada. Então, a importância desse magnésio aqui no meio do anel de porfirina é justamente segurar a estrutura do anel de porfirina quando a luz bate nele, quando o fóton bate nele. Veja, agora eu estou tratando da luz como partícula, né? Até o slide anterior eu estava falando dela como onda. A adição da clorofila A e clorofila B nas plantas aumenta o espectro luminoso, o espectro de absorção de luz, como a gente viu no slide anterior. Clorofila A e B não são os únicos dois tipos de clorofila que nós temos no planeta. Alguns outros organismos, como bactérias, podem ter tipos de clorofila diferentes, como, por exemplo, a gente está vendo aqui que a gente chama de bacterioclorofila A. Tem modificações naqueles radicais superiores ali do anel de porfirina. E aqui embaixo agora nós temos a cauda-fitol. A cauda-fitol é uma cadeia carbônica longa, logo ela é bem apolar, tá? E a função da cauda-fitol é ancorar a clorofila dentro de uma membrana. Já que ela é apolar, já que ela é basicamente composta de carbonos, ela não dissolve bem em água,
a tendência disso, então, é justamente entrar no ambiente apolar, como nós temos dentro da membrana, né? Aquela parte interior de membranas. Tá? Então, enquanto a função do anel de porfirina é fazer a aquisição de luz, a função da cadofitol é encaixar a clorofila dentro de uma membrana. De qual membrana que nós estamos falando? A gente está falando da membrana do cloroplasto. Tá? Então, a clorofila está enfiada dentro da membrana do cloroplasto. E por isso que o cloroplasto ele é verdinho, como a gente está vendo aqui nessa imagem. Tá? Então, a gente está vendo vários cloroplastozinhos dentro de células vegetais aqui. Agora você sabe por que esse cloroplasto é verde. Porque enfiado dentro da membrana do cloroplasto, nós temos justamente esse pigmento chamado de clorofila. Então, vamos dar uma olhadinha aqui a respeito da estrutura do cloroplasto. O cloroplasto ele tem duas membranas, a membrana externa e a membrana interna. Isso é resquício do processo de endossimbiose, que a gente conversou um pouquinho no vídeo anterior. Essa membrana interna, ela invagina, ela entra para dentro do cloroplasto para formar isso que a gente chama de tilacoides, que são esses agrupamentos de membrana posicionados um em cima do outro. Então, a gente está vendo aqui, ó, esses agrupamentinhos aqui, a gente chama de tilacoides. Tá? Quando a gente forma esses empilhamentos do tilacoide, a gente pode chamar eles até de grano. Tá? Isso aqui é basicamente ó, a membrana interna do cloroplasto que ela foi para dentro e formou essa estrutura aqui. Então, a gente vai chamar isso aqui de tilacoide. Esse líquido que nós temos amarelo aqui, a gente chama de estroma, está indicado aqui. Os tilacoides, como eu falei para vocês, eles são, então, agrupados nessas moedinhas que a gente vai chamar de grano, tá? Que vem do plural grana. Parecem umas moedinhas, né? Essas moedinhas agrupadinhas a gente chama de grano. Formando isso aqui, ó, essa estruturinha que a gente geralmente vê nessas imagens de cloroplasto. Né? Os pigmentos, as clorofilas, então, elas estão encaixadas justamente aqui dentro do tilacoide. Tá? Então, a gente está vendo a membrana tilacoide aqui e essas coisinhas que parecem umas florzinhas verdes aqui é justamente o anel de porfirina, né, da clorofila. Então, a clorofila está enfiada aqui na membrana tilacoide. Tá bom? Então, vamos dar uma olhada no que acontece quando a luz chega na clorofila. Então, a gente está olhando aqui para a clorofila, um fóton, uma partícula de luz batendo nessa clorofila, aqui no anel de porfirina. Quando o fóton bate aqui, ele transfere a sua energia, então, para o anel de porfirina, e esse anel de porfirina começa a ressonar, ele começa a balançar. Tá? Esse choque, então, transfere essa energia para a clorofila. Tá? Transfere essa energia para o anel de porfirina. Aí todos esses átomos que estão marcados em laranja aqui, são eles que ficam aí excitadinhos, né? Enquanto a clorofila está excitada por causa do fóton. Então, o que acontece a nível químico é mais ou menos isso daqui. Ó. Você pega um desses átomos de carbono desse anel de porfirina, ele estava num estado fundamental, a gente está vendo aqui um elétron e o núcleo, o elétron daquele átomo de carbono da anel de porfirina. Quando ele recebe energia do fóton, o que acontece com ele? Aquele elétron, ele pula para um orbital mais de fora. Ele fica com uma quantidade maior de energia. Então, ele entra num estado que a gente chama de um estado excitado. Tá vendo aqui, ó? O elétron no estado fundamental, antes da gente receber luz, ele estava mais próximo do núcleo. Quando a gente recebe luz, né, quando a gente tem esse choque do fóton no anel de porfirina, esse elétron de um desses átomos de carbono aqui do anel de porfirina, ele pula para um estado mais de fora, para um orbital mais de fora. Então, ó, ele estava nesse orbitalzinho mais de dentro, ele foi para uma parte mais de fora, que tem mais energia, né? Ele ficou agora mais afastado do núcleo. Se você recebe luz azul, como a luz azul ela tem mais energia do que a luz vermelha, né? Por ela ser ter um comprimento de onda menor do que a luz vermelha, a luz azul geralmente empurra esse elétron ainda mais para fora. Ele joga ele para um estado ainda mais excitado do que quando você recebe a luz vermelha. Então, a gente está vendo aqui, ó, quando a clorofila recebe a luz vermelha, a gente pula esse elétron para um estado excitado, e quando a gente recebe a luz azul, vai para um estado ainda mais excitado, né? Um estado ainda mais energético aqui. O elétron está mais longe ainda do núcleo. Né? Geralmente, quando isso acontece, essa energia da luz azul ela é convertida a calor para voltar para um estado parecido com a absorção da luz vermelha. Tá? Então vamos lá, o que a gente tem que olhar aqui? A gente viu o que acontece com aquele átomo de carbono do anel de porfirina quando chega a luz nele, ele pula para esse estado excitado. Quimicamente falando, nenhum átomo gosta de ficar assim. Tá? Os átomos não gostam de deixar os elétrons afastados do núcleo como esse que a gente está vendo ali. Por quê? Porque isso permite com que qualquer coisa que passe aqui do lado roube aquele elétron de você. Então, a tendência é o
os átomos, eles gostam de deixar o elétron mais próximo dele, né? Ele gosta de deixar o elétron mais perto nesse orbital mais próximo aqui, né? Então, a gente vai querer sempre voltar desse estado excitado para o estado fundamental. Essa é a tendência dos átomos, né? Como é que a gente faz isso? A gente tem que liberar essa energia, a gente tem que transferir essa energia de volta. Então, o fóton bateu, transferiu energia para esse átomo de carbono, e aí? Como é que você faz? Você tem que agora transferir essa energia para algum lugar para voltar para esse estado fundamental. Na clorofila, a gente pode fazer isso de 4 maneiras diferentes. A primeira delas é converter essa energia na forma de calor. Então, aquele átomo libera aquela energia na forma de calor e você volta para o estado fundamental. Isso acontece algumas vezes na clorofila, poucas vezes. A gente pode retornar ao estado fundamental de uma segunda maneira, que é reemitindo um fóton de menor energia do que aquele que a gente absorveu. Ou seja, um fóton de maior comprimento de onda, uma luz de maior comprimento de onda. Essa reemissão de luz a gente chama de fluorescência. Então, além de perda de calor, a gente pode reemitir devolver essa energia como fluorescência para retornar ao estado fundamental. Esses dois processos, o retorno de energia na forma de calor ou na forma de fluorescência, eles acontecem mais ou menos uns 5% das vezes dentro de uma clorofila. De toda a energia que é absorvida pela clorofila, aproximadamente 5% dela é remitida para a atmosfera na forma de calor ou fluorescência, para retorno desse estado fundamental. A gente ainda tem os outros 95% vão entrar agora nessa terceira e quarta via de transferência de energia que a gente vai falar aqui. Tá? Então, o que a gente pode fazer além de calor e fluorescência? A gente pode fazer uma clorofila transferir aquela energia para outra clorofila que está do lado dela. Tá? Então, a gente tem uma clorofila que está animadinha, ela está balançando e ela quer transferir aquela energia dela para voltar para o estado fundamental. O que ela faz? Ela bate numa clorofila do lado. Quando ela bate nessa clorofila do lado, é essa clorofila do lado que começa a se agitar. E aí ela volta para o estado fundamental dela, aquela inicial. Então, essa transferência a gente chama basicamente de transferência de energia. Quando você transfere essa energia para uma outra molécula, no caso aqui, a nossa clorofila. Podemos transferir a energia, a última maneira que nós temos é transferir essa energia da clorofila para uma reação química. Isso a gente chama de fotoquímica. Então, nós podemos transferir energia na forma de calor, na forma de fluorescência, transferindo essa energia para uma outra clorofila ou transferir essa energia para uma reação química. A primeira e a segunda forma, calor e energia, acontecem mais ou menos 5% das vezes dentro de uma clorofila. Transferência de energia e fotoquímica acontecem mais ou menos 95% das vezes. Essas reações são todas extremamente rápidas. Se a gente for olhar lá de pertinho como que as clorofilas estão organizadas dentro de um cloroplasto, a gente vai ver que elas não estão separadas todas de si. Elas estão agrupadas no que a gente chama de um complexo antena, que é basicamente essa estrutura que a gente está vendo aqui no slide. Qual é a função de um complexo antena? O complexo antena ele funciona como uma antena parabólica para captação de energia luminosa. A ideia da gente montar clorofilas num complexo antena é a gente fazer essa transferência de energia para uma clorofila central, essa que está marcada em verde escuro, de maneira que essa clorofila central ela fique sempre energizada, sempre excitada com energia luminosa. Então, qual é o grande ponto do complexo antena e da organização das clorofilas dessa maneira que a gente está vendo aqui no slide? Lembra que a gente falou que as clorofilas, quando elas recebem a luz, elas começam a ficar excitadas? É como se a luz desse um tapa na clorofila e ela começa a balançar. Essa clorofila balançando, ela transfere esse balanço para uma clorofila que está do lado dela, através de choque, de transferência de energia. Então, veja bem, se a gente organiza as clorofilas no complexo antena, a gente faz com que esses choques e essas transferências de energia, eles aconteçam sempre nessa clorofila central aqui, ó. Porque você está afunilando aquela energia. Então, se essa clorofila superior, por exemplo, ela recebeu um fóton de luz, essa clorofila central vai receber também aquela energia que veio daquela clorofila. Só que ela recebe também a energia que veio dessa, que veio dessa, que veio dessa, que veio dessa. Ou seja, esse cara aqui do finalzinho, ele está sempre energizado. Então, você afunilou aquela captação de energia para chegar aqui no final e ter uma clorofila central que está sempre energizada. E aí, essa clorofila central que está sempre energizada, é ela que vai fazer a transferência da energia luminosa para a energia química. É ela que vai fazer
a conversão daquilo que a gente estava vendo lá no slide anterior, do que é chamado de fotoquímica. Essa clorofila central, ela vai transferir a energia dela para uma proteína de captura de energia que vai, então, converter a energia luminosa em energia química. Olha aqui, ó, o caminhar de um fóton até a gente chegar naquela clorofila central. A gente chama esta parte superior aqui, então, esse agrupamento de clorofilas de complexo antena. Esse complexo antena tem geralmente de 200 a 400 moléculas de clorofila associados a ele, tá? Então ela não é essa figurinha simplesinha que eu fiz aqui com 10, 15 clorofilas, ela é muito maior do que isso daqui. E essa parte central de transferência de energia, a gente chama isso aqui de o centro de reação, que é justamente onde vai acontecer essas reações de fotoquímica, né? Essas reações de conversão de energia luminosa em energia química. Quando a gente pega o complexo antena e o centro de reação, a gente coloca os dois juntos, a gente chama isso aqui de fotossistema. Então, nós estamos olhando aqui para um fotossistema. E o fotossistema é basicamente essa antena parabólica que nós temos dentro da planta para captura e conversão da energia luminosa em energia química. Aqui uma outra imagem mostrando esse fotossistema. E olha como ele parece realmente uma antena parabólica, né? E a gente está vendo aqui, ó, a energia luminosa chegando na forma de um fóton. E ela vai pingando até chegar nessa clorofila central, que vai estar sempre ativa, porque ela está agrupando essa energia luminosa que está chegando de vários clorofilos. E aqui nós temos, então, a reação química acontecendo, a transferência da energia luminosa em energia química. Já já a gente vai ver como isso aqui acontece, tá? No nosso próximo vídeo. Essa aqui é uma maneira extremamente eficiente, então, de captar a luz, esse agrupamento de clorofilas no complexo antena e essa formação do fotossistema. Então, de 95% a 99% dos fótons que são absorvidos pelo fotossistema tem essa energia transferida aqui para o centro de reação. Você não perde essa energia na forma de calor ou de fluorescência, você vai conseguir transferir aquilo para uma reação química. Aqui, ó, uma imagem do fotossistema de uma maneira mais real, tá? Onde a gente vê aqui no meio as proteínas do centro de reação e marcados aqui em vermelhinho as clorofilas. A gente está vendo aqui o fotossistema de cima. E ali, ó, o caminhar da energia luminosa desde a sua absorção lá pelas clorofilas do complexo antena até a chegada ali no centro de reação, onde a gente vai converter essa energia luminosa à energia química. É importante a gente salientar, pessoal, que dentro das plantas nós temos dois fotossistemas que são diferentes. São chamados de fotossistema 1 e fotossistema 2. O fotossistema 1 e o fotossistema 2, então, são dois fotossistemas diferentes e eles operam em série para fazer a transferência de energia luminosa em energia química. Nós estamos vendo aqui, ó, uma ilustração do que seria o fotossistema 2 e o fotossistema 1, para a gente começar a ver algumas diferenças que nós temos entre esses dois fotossistemas. E a primeira das diferenças é que a planta geralmente tem um pouquinho mais de fotossistema 2 do que de fotossistema 1. Tá? Essa é a primeira diferença que nós vamos tratar. A segunda diferença é que a clorofila central do fotossistema 2 e do fotossistema 1, geralmente elas absorvem luz numa faixa de onda diferente. Então, enquanto a clorofila lá do fotossistema, a clorofila central, que a gente chama de fotossem, no fotossistema 2 absorve, geralmente, preferencialmente na faixa de 680 nanômetros, isso é mais puxado lá para o vermelho. Aqui nós temos uma clorofila no fotocentro que absorve preferencialmente na faixa de 700 nanômetros. Então, enquanto no fotossistema 2 o fotocentro ele é mais excitado por luz de 680 nanômetros, no fotossistema 1 ele é mais excitado, ele é preferencialmente excitado por luz na faixa de 700 nanômetros. E aqui a gente tira uma coisa que a gente chama de efeito de aprimoramento na fotossíntese. Geralmente a fotossíntese é maior quando a gente usa luz no comprimento de onda de 680 mais 700 nanômetros ao mesmo tempo. Por quê? Porque isso excita os dois fotossistemas ao mesmo tempo de maneira mais eficiente. Então, você está excitando tanto essa clorofila central do fotossistema 2, quanto a clorofila central do fotossistema 1, quando você dá esses dois comprimentos de onda ao mesmo tempo para a planta. Uma outra diferença que nós temos entre esses dois fotossistemas é que geralmente existem mais proteínas aqui no centro de reação do fotossistema 2 do que no fotossistema 1. Então, nós temos de 25 a 30 subunidades proteicas aqui no fotossistema 2 do que nós temos aqui no centro de reação do fotossistema 1, que tem mais ou menos 15 subunidades proteicas. Logo, pessoal,
O fotossistema 2, ó, ele é um pouquinho maior do que o fotossistema 1, porque ele tem uma quantidade maior de proteínas colocada dentro dele. Está aqui uma imagem disso. Fotossistema 2, aqui na esquerda, visto tanto de lado quanto de cima, de lado e de cima, e aqui fotossistema 1, veja que ele é menorzinho, de lado e de cima. Então, de lado, ó, ele é menor do que o fotossistema 2, e de cima, ele é menor do que o fotossistema 2. Então, fotossistema 1 na direita, fotossistema 2 na esquerda. Isso acontece porque tem menos proteínas colocadas dentro do centro de ação do fotossistema 1 do que do fotossistema 2. Talvez a diferença mais importante que nós temos entre esses dois fotossistemas é que a reação química que eles estão coordenando é diferente. Enquanto o fotossistema 2 tem a água como uma doadora de elétrons e um elétron que vai ser transferida para uma feofitina como receptor, então a reação que acontece dentro do fotossistema 2 é uma reação de transferência de elétrons da água para a feofitina. No fotossistema 1, também temos uma reação de transferência de elétrons, mas dessa vez da plastocianina para a ferridoxina. Esses nomes não são muito relevantes para vocês não precisam ficar memorizando esses nomes aqui. Esses nomes a gente abre qualquer livro de fisiologia vegetal, eles estão lá. Mas eles vão ser importantes para a gente entender a diferença entre os dois fotossistemas, tá? Então, o fotossistema 2, o doador de elétrons dele é a água, e esse elétron ele vai da água para a feofitina. Enquanto no fotossistema 1, o doador de elétrons é a plastocianina, e ele vai doar esse elétron para a ferridoxina. A gente já vai ver essa transferência de elétrons acontecendo com mais detalhes. O que a gente vai fazer, então, no nosso próximo vídeo? A gente vai pegar esses dois fotossistemas, colocar eles dentro do cloroplasto e ver o funcionamento deles. Vejo vocês lá no próximo vídeo para a gente conversar sobre o processo de funcionamento dos fotossistemas dentro do cloroplasto. Tchau, tchau.